um pouco sobre o que é o me time. A maioria de vocês ontem responderam, né, no meu stories, que vocês não sabiam o que era, não faziam ideia. Então eu quero explicar pra vocês o que é esse famoso me time, tá bom? Então vamos lá, gente, sem enrolação e sem nada. Primeiro eu queria deixar claro pra vocês que eu não tô aqui pra cagar regras pra vocês sobre isso, porque a verdade é que o me time é um momento pra você, é um momento separado pra você cuidar de você, pra você ter a sua atenção plena em você. Então não existe regras. A regra é você que faz. Então não existe regra, não tô aqui pra cagar regra. Mas quero trazer algumas reflexões sobre isso sim, tá bom? Então vamos lá. O que não é o me time? O me time, ele não é um momento em que você vai estar com alguém. Se você tiver com alguém, um amigo, parceiro, uma criança, o seu filho, já não é um me time, concordam? Então não envolve outras pessoas. É você com você mesmo. Então não tem essa, ai, eu sou muito ocupada, eu tenho os filhos, ou tenho marido, tenho isso, tenho aquilo. Não dá pra me fazer sozinho o meu me time. Então eu faço um assistindo TV, um Netflix com a família junto. Gente, tudo bem que você usa esse momento pra relaxar, pra se distrair, mas eu sinto te informar que isso não é o me time. Isso é qualquer outro momento de relaxamento, descanso, qualquer coisa. Menos o me time, tá bom? Então quero que fique claro pra você isso, que o me time não envolve outras pessoas. É um momento seu com você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho assim, né? Como que é a nossa vida diária? O que eu vejo é que a nossa vida, pelo menos a minha antigamente, né, quando eu tava aí no Brasil e tudo mais, era muito corrida. Então, era acontecimento atrás de acontecimento. Não tinha aquele momento de, deixa eu respirar. Não, era uma coisa atrás da outra. Ou tinha que ir pra faculdade, ou tinha que fazer algum estudo à parte, ou tinha clínica pra fazer os atendimentos, ou tinha meu serviço. Então, assim, era uma coisa atrás da outra. Não tinha esse momento de respiro, né? E eu imagino assim que na vida de vocês também seja isso. Então, tem aí o horário de trabalho, né, pré-estipulado. Então você chega em casa, tem seus afazeres da casa, se você tem filhos, né, tem um momento ali de estar com aquela criança. É um acontecimento atrás do outro. Você não tira uma pausa. Você não tem um descanso. E você vai vivendo a sua vida conforme os acontecimentos, né? Não tem esse período para parar, para refletir, para descansar, para se energizar, para recarregar suas baterias. Sem ser aquele lá, né, que você já tá acostumada de parar para ver uma TV, ou assistir uma série, ou um filme e tudo mais. Tirando esses momentos assim, tá? Então, essa é a nossa correria do dia a dia. A gente não consegue ter esse espaço de tempo pra gente. E daí, o que acontece, né? Quando a nossa atenção, ela tá voltada para todas essas outras coisas no externo, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que acontecer, porque eu tenho que entregar. E essa atenção tá tudo para o que você tem que fazer, pro outro, pro filho, pra casa, pro trabalho, pros amigos, pra família. E essa atenção tá toda voltada pra fora, externo, externo, externo. Ela não tá voltada pra você. Ela tá toda lá fora. Então, o que acontece, né, quando a gente tá nesse processo, que a nossa atenção, ela só é voltada pro externo e ela não é voltada pra gente como uma forma de se recarregar, de se energizar, de voltar ao nosso centro, né? O que acontece com isso? Então aí nesse processo, o que acontece é que a gente fica com mais irritação, a gente fica impaciente, a gente fica um pouco não, né? A gente fica mais estressada, que mais? A gente fica esgotada, a gente não sente tanta energia pra fazer as coisas, vai fazendo porque tem que fazer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer, porque daí você também pode achar, né? Eu tô escutando essa pergunta daqui. E às vezes como você faz tudo e resolve tudo, né? Então, se você não fazer, o mundo vai cair, né? Esse é um tipo de crença muito comum entre nós, mulheres, né? Se eu não der conta, quem vai dar? Um exemplo disso, gente, é até a questão, assim, eu lembro quando minha mãe ficava doente, né? Ela cuidava de tudo, da casa, dos filhos, de tudo, né? O meu pai saía pra trabalhar. Só que até doente, ela levantava para fazer as coisas. Ou seja, nem doente ela parava para ter aquele momento só pra ela. Porque o que ela pensava era, se eu não fizer, quem vai fazer? Ninguém vai fazer. Era o que ela pensava. Se eu não fizer, o mundo vai cair. Isso não é comum, não é um pensamento só dela, da minha mãe. Esse é um pensamento que permeia nós, mulheres, né? Então, assim,
a gente tenha essa questão de centralizar as tarefas, os deveres, tudo pra gente, né? E como consequência disso, a gente acaba esquecendo de nós mesmos, a gente fica sobrecarregada, impaciente, cansada, irritada, né? Então, daí, o que é o me time no meio disso tudo, né? No meio dessa correria, no meio dessa coisa toda, né? Então, o me time, ele é um respiro. Ele é uma conexão com você mesma. Ele é um momento que você fala, ó, quer saber? Foda-se todo mundo, foda-se as coisas. Esse tempo daqui até aqui é meu. Esse tempo, eu não quero saber se a criança tá chorando, eu não quero saber se o cachorro tá latindo, eu não quero saber se a pia tá cheia de louça, eu não quero saber se tem uma bagunça na casa, eu não quero saber nada disso. Eles que lutem, né? Eles que lutem. Esse momento que eu vou separar pra mim, seja de 5 minutos, seja de 10 minutos, seja de 30 minutos, gente, não importa. É um momento que você vai separar. É 5 minutos, mas esses 5 minutos você presente, você com você mesma, você se conectando com você. Independente da quantidade de tempo que você vai separar. Daí eu tô escutando essa pergunta daqui também, né? Ah, mas eu não tenho tempo pra nada. Como que eu vou fazer, Mica? Gente, escuta isso. Reflita sobre isso. Tá, você não tem tempo pra nada. Mas se você não criar esse espaço de tempo, abrir esse tempo na sua agenda, na sua vida, no seu dia a dia, quando que esse tempo vai aparecer? Você acha que esse tempo vai brotar pra você e você vai conseguir fazer? Não, gente, o tempo não brota. A gente abre espaço, a gente decide, a gente vai fazer uma triagem na nossa vida, né? O que é importante, o que não é, o que é necessário, é urgente, o que realmente eu preciso fazer e o que não é tão assim que dá pra deixar pra depois. Então, por exemplo, quanto tempo que você gasta rolando o seu celular, olhando as redes sociais? Gente, eu já me observei quanto a isso e olha, deu um tempinho bom, viu? Então, assim, pra mensurar quanto tempo você gasta nas redes sociais, porque de repente o tempo que você gasta nas redes sociais é o tempo que você poderia estar tirando pra fazer o seu me time. Então, assim, a desculpa do eu não tenho tempo é uma desculpa, gente. Porque quem quer realmente faz. Quem quer dá um jeito. Eu lembro quando eu comecei em 2016, em agosto, né? Eu tava um pouco acima do peso e eu resolvi fazer uma dieta. Já tinha tentado todas as dietas, tinha tentado de tudo, não dava certo. Só que daí, nesse período específico da minha vida, foi algo assim que eu fui determinada a ir até o final. E, gente, o que eu observo assim que aconteceu, né? Porque a rotina era corrida, eu estudava, eu trabalhava, fazia mil coisas, né? Como todo mundo. E daí o que acontecia é que eu tava alinhando, né, a minha alimentação, só que eu não tava fazendo exercício, porque eu não tinha o famoso tempo, eu não tinha tempo. Eu estudava no período da manhã na faculdade, o período da manhã inteira, já saía da faculdade, já ia trabalhar, chegava em casa às 11 da noite e ia dormir, morria, né? Mas, então assim, naquela época, na minha visão, eu não tinha tempo. E o que eu resolvi fazer? Porque eu queria, eu estava determinada, eu decidi que eu ia fazer exercício, porque era um momento pra mim, era um tempo de me cuidar, cuidar do meu corpo, da minha saúde, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu comecei a procurar academias que abriam às 6 horas da manhã. Eu entrava na faculdade às 7h50, daqui que eu pensei, né? Tá, 7h50, então se eu fazer das 6 às 7, eu faço academia, me arrumo, tomo banho e tal, depois eu vou direto pra faculdade, dá tempo. Então, o tempo que eu arrumei foi esse. Acordar às 6 horas da manhã. Acordar não, né? Sair, chegar lá às 6 horas da manhã. Pra acordar, eu tava acordando 5h da manhã. Então, assim, foi um sacrifício? Foi um sacrifício. Mas que eu fiz em prol a mim. Em prol de eu estar mais conectada comigo, de eu estar mais saudável e tudo mais. Então, eu tô falando isso só pra te dar um exemplo de que você consegue criar o tempo pra você. Só basta você fazer essa triagem na sua vida de tudo que você tá fazendo, redes sociais, o tempo que você tá gastando na internet, qualquer coisa supérflua que você acha que tá te ajudando, né? Mas que no final das contas não é nem tão necessário assim na sua vida, né? Então faz essa triagem e cria esse espaço e tempo pra você fazer o seu me time. E é que nem eu falei, não precisa ser 1 hora, não precisa ser 2 horas. Hoje eu gasto mais tempo, né, no meu me time.
Mas antes não, eu comecei com 5 minutinhos, só fazendo meus diários. Depois eu fui aumentando gradualmente. Então, vai implantando devagar, vai fazendo no seu ritmo, não se cobre por isso. O importante é que, se você separou 5 minutos, que aqueles 5 minutos você esteja inteira, total ali, naquela tarefa que você decidiu fazer. Agora, falando de tarefa, né? O que fazer no me time, né? Eu acho que é uma questão bem bacana também para ser discutida. Então, gente, aí o céu é o limite, porque você vai escolher fazer aquelas atividades que te dá alegria, que te reconecta. Eu vou dar exemplo do que eu faço por aqui, tá? Então, pra mim me reconectar nesse meu me time, nesse tempo comigo, nesse tempo de eu recarregar minhas energias de toda a correria, de todo o trabalho, as tarefas que eu preciso fazer do dia, eu tiro um período do tempo. Pra mim funciona de manhã. Se pra você funciona à tarde, tá ótimo. Se você funciona no meio do dia, também tá ótimo. Não importa, não precisa ser 5 horas da manhã. Não precisa nada dessas loucuras. Aqui o segredo e a chave é você encontrar o que é o melhor pra você, tá bom? Então, pra mim funciona de manhã. Então eu acordo de manhã e também sem essa neura de ter que acordar 6 horas, ter que acordar... Não, eu não faço mais isso. Eu aprendi a fluir com o meu ritmo, né? Então, quando eu acordo 7 horas, eu acordo, vou fazer minhas necessidades. E é uma coisa que eu coloquei pra mim, né? Então, depois de fazer tudo isso, eu dedico um momento pra minha escrita, conectada comigo, me perguntando, me questionando, sabendo como eu tô me sentindo ali, quando eu acordei, como eu tô me sentindo, né? Me pergunto como que eu quero me sentir nesse dia de hoje. Então eu faço essas perguntas, esses questionamentos que me dão uma clareza maior para entender como eu tô me sentindo, para me entender qual que é o meu humor daquele dia. Então assim, isso mudou assim meu jogo total, porque eu tô mais conectada comigo, eu consigo me entender mais e me adequar de acordo com aquilo que eu tô sentindo, que eu quero sentir, que eu quero aprender daquele dia. Então eu faço bullet journal, como vocês já viram, eu coloco nos meus stories. Eu faço outros diários também de escrita pra colocar pra fora o conteúdo que tá aqui dentro, né? Então assim, isso me conecta. O que te conecta com você mesmo? Talvez seja escrever, talvez seja desenhar, talvez seja pintar, eu não sei. Fazer jardinagem, é um momento só seu. Então você escolhe aquilo que te dá alegria e conexão. Então às vezes eu cuido das minhas plantinhas, eu faço meus exercícios que eu considero me time, é um momento de eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar deitada no sofá fazendo vários nadas, mas eu escolhi fazer aqueles exercícios 5 minutos, 20 minutos por dia, que não parece que é muito, mas pra mim já é uma coisa assim, é uma entrega fantástica. É uma entrega fantástica, que eu tô me conectando e cuidando da minha saúde, eu tô fazendo por mim. Então, assim, você escolhe. Não existe regra, mas o importante e eu quero deixar salientado aqui pra você, é que esse período que você vai separar do seu dia, que você escolha coisas que te dão alegria. Escutar uma música, dançar. Gente, usa criatividade, a gente é muito criativa. Assim, se expressa, se conecta e você vai ver que faz a diferença ao longo do seu dia ou a partir do momento que você teve aquele momento de respirar para voltar a você mesmo e para se recarregar. Então, gente, esse é o que eu tenho pra falar sobre me time. Você faz o seu me time, usa a sua criatividade e depois me conta, ou conta aqui nos comentários o que você achou disso e me conta se você vai implementar. O tempo, gente, ele não vai brotar, tá bom? Não espera o tempo brotar que ele não vai brotar, não. Isso é uma ilusão. É uma ilusão que você está criando pra você, empurrando com a barriga. Então, cria o espaço e tempo pra você conseguir fazer o seu me time e conforme o tempo você vai aumentando, né? Vai fazendo gradualmente, sem pressa, tá bom? E sem pausa. Então, gente, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo, né? Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de enviar pros seus amigos, se você acha que esse conteúdo é relevante, né? E é isso aí.